Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. E esta aqui é a sua disciplina de filosofia. Tanto a introdução à filosofia, como também um pouco da história dela. Não toda a história da filosofia. E não toda a introdução, mas uma boa introdução. Eu vou, além do nosso livro-texto que já foi enviado para você, eu vou estar aqui recorrendo a alguns livros que eu separei para indicar a vocês, para que a gente possa estar falando sobre este assunto. Com tranquilidade, tá bem? Olha, separei esses livros aqui também, ó. Todos esses eu vou estar indicando para que você possa estar adquirindo ou lendo, buscando PDFs, enfim, se interessando cada vez mais. Para que um teólogo precisa estudar filosofia? É justamente porque a ciência teológica ela tem uma conversa de amor e ódio com a filosofia. Justamente, ou nas palavras dos literatos, de crime e castigo. Dostoiévski. E por quê? Porque tanto a teologia ela nasce da filosofia, quanto a filosofia nasce da teologia. Por isso existe aí uma relação de amor e ódio, de crime e castigo. Então nós vamos aqui calmamente tentar traçar um cronograma, uma linha cronológica sobre a história do pensamento. Além do livro-texto que você já recebeu, 2 livros-textos que nós, do Instituto Supera, já te enviamos, ainda eu vou estar utilizando aqui um livro fácil de você adquirir e de custo bem acessível. Eu vou estar utilizando aqui o livro História da Filosofia, da coleção Os Pensadores. Isso da editora Abril Cultural. Vou utilizar esse livro tanto por causa da linguagem dele, da diagramação dele, e também porque ele vai ser facilmente encontrado por você. Ele traça uma linha cronológica, faz um ajuntamento de pensadores, embora não sejam os únicos. Na realidade, na hora de se contar a história da filosofia, é necessário se fazer uma antologia. O que é a antologia? É a coleção de textos. Eu tenho que escolher qual filósofo entra nessa antologia e qual que nós deixaremos de fora. E dependendo da tendência ideológica de quem escrever a história da filosofia, alguns vão ser deixados de fora ou vão ser pichados. Eu me lembro que certa vez um livro de história da filosofia disponibilizado para os alunos do ensino médio caiu em minhas mãos. E folheei. Este livro ele exaltava Nietzsche aos píncaros do céu. Nietzsche era o melhor de todos os filósofos, em detrimento de pensadores mais piedosos, mais religiosos. Quem lê, o estudante que lesse aquele livro, ele seria doutrinado, porque ao fechar a última página, ele estaria enaltecendo o ateísmo em detrimento da mística, da piedade e da religião. Este livro aqui, ele é um meio termo, tá bem? História da filosofia. Se você o adquirir, junto com o nosso livro-texto que nós te enviamos, e ler ele paulatinamente, tranquilamente, garanto a você, vai dar para você fazer uma boa iniciação à ciência que nós chamamos de filosofia. Bom, aqui na primeira parte, né, tem aqui, ó, das origens até a Idade Média. Aí vem a jornada inicial, o pensamento oriental. Por pensamento oriental, veja só, coloca aqui que séculos VI e V a.C. Nesse período, testemunha o surgimento de homens como Sócrates na Grécia, Buda na Índia e Lao Tse na China. E toma como forma o pensamento mais aberto à compreensão, a qual, herdeiro das tradições culturais de um passado ainda mais remoto,
é também marco de uma etapa que levaria o homem a procurar o sentido do mundo e da vida na própria realidade, na própria natureza. O século VI e o século V a.C., você tem aí por volta de 600 anos antes de Jesus. O mundo passa por uma convulsão cultural. Estranhamente, várias partes do mundo, naquela época, começam a fazer um questionamento. Questionam o quê? Questionam os mitos. O que vem a ser um mito? O mito ele é a construção de um discurso que explica as coisas do ponto de vista dos deuses, anjos, demônios, fadas, gnomos, superstições. O mito, ele faz uso da linguagem fantástica ou da linguagem mítica. É uma linguagem folclórica, é uma linguagem bem colorida, bem viva, mas para a mentalidade de hoje que nós temos, ela se aproxima muito da linguagem infantil. Quando a filosofia vai surgir no mundo, lá no século VI, começam os primeiros questionamentos a esses mitos. Qual que é a facticidade de que este mito foi real? De que aconteceu desse jeito mesmo? Que ousadia ou que pretensão que eu tenho de questionar uma história sagrada que os sacerdotes sustentam à base do rito, do ritual, dos sacrifícios. A arqueologia desenterrou para nós como que eram os palácios da antiguidade. O palácio ele era vizinho do templo, os templos gigantescos, monumentais, que eram levantados em honra aos deuses, ou pelo menos grandes altares suntuosos para onde as pessoas peregrinavam a fim de oferecerem os seus sacrifícios. Sempre havia uma vizinhança entre o palácio do rei e o templo do sacerdote. E o sacerdote abençoava o rei e o rei protegia o sacerdócio. Era um diálogo amistoso. Inclusive os reis, eles eram reis divinos, filho de algum deus, ou protegido de algum deus. Agora quem sou eu para questionar o palácio, ou o templo, ou o sacerdócio, ou o ritual, ou a religião? Bom, ao invés de eu fazer um ataque direto, eu vou fazer um ataque utilizando a própria mitologia, ou uma revisão. Dentre os livros que eu vou colocar para você aqui, já para a gente abrir, está esse daqui, ó. Os 13 melhores contos da mitologia da literatura universal. Veja só. Esse é um livro que, inclusive, ele é disponibilizado para os estudantes, tá bem? Do ensino médio. Você não vai ter dificuldade de encontrá-lo. Flávio Moreira da Costa é o organizador. Os 13 melhores contos da mitologia da literatura universal. Aí você entra em contato com o mito, folheia aqui, vai passar lá pelo Oriente. Aqui, Arjuna encontra os deuses. O Mahabharata. O Mahabharata é uma obra védica, é uma obra que foi produzida dentro do hinduísmo. O hinduísmo ele produziu um livro chamado Vedas. Este livro, Vedas, na verdade, ele é uma coletânea de poemas. Todos esses poemas são voltados para narrar desde a origem do mundo até a sua destruição e reconstrução. Apresenta o panteão dos deuses do hinduísmo e vai dando explicações folclóricas e míticas sobre o porquê eu sou assim, por que estou no mundo, qual é a casta que eu pertenço, eu posso ou não sair dessa casta. Vai ensinar sobre o ciclo das encarnações e reencarnações, quais oferendas devem ser levadas até o Deus, se eu posso levar uma oferenda diferente para o Deus, o que acontece se eu deixar de cumprir as minhas obrigações em relação à religião. Então, tem um mito que vai valer a pena você tomar conhecimento. Arjuna encontra os deuses. Entre os poemas está o Mahabharata. O Ramayana,
que também faz parte da mitologia indiana. Aqui é apresentado para nós já mitos um pouco mais próximos de nós também. Ó. A Perfeição, de Essa de Queiroz. Ele explora a linguagem, a língua portuguesa, para poder trazer muito do folclore da língua do Brasil para nós, ou da cultura brasileira. Conto de Amor e Psique, de As Metamorfoses ou Asno de Ouro, Apuleio. Conhecer o mito de Psique e o mito de Eros. Isso aí vai abrilhantar bastante também o teu cabedal de conhecimento. Você vai saber que Eros, ele é filho de Afrodite. Psique, ela é uma das mais belas das mortais que já surgiu. Aí vai ter o mito da alma, o surgimento da alma, a prisão da alma, a queda da alma, a elevação da alma. E tudo isso, para você que lê a Bíblia, o Novo Testamento, vai enriquecer ainda mais o teu conhecimento e a sua cultura bíblica, inclusive. Você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego e o Velho Testamento foi traduzido para o grego também. O Fauno, Recordações de Circe, Poseidon, Prometeu, Sereias, de Franz Kafka, Viver, de Machado de Assis, O Aprendizado do Rei Gylfi, Islândia, mitologia nórdica, A Criação do Universo e de Ifé, mito africano da cultura Yorubá, Deuses no Exílio, O Diário de Adão e Eva, No Lugar de um Poço Fácil. Bom, 13 contos da mitologia da literatura universal. Pronto, esse livro aqui já está indicado. Outro livro que você pode estar adquirindo também, O Livro de Ouro da Mitologia, História de Deuses e Heróis, de Thomas Bulfin, da Ediouro. Aqui você vai encontrar também as versões dos mitos. E que você vai descobrir que o mito ele não é apenas uma história contada de tempos em tempos, com a mesma forma, com as mesmas palavras, com o mesmo enredo. Os mitos são modificados. Quem é que cantavam os mitos na Grécia Antiga? Os aedos. Quem eram os aedos? Cantores populares. Homens que usavam uma lira, ou uma flauta, ou um tambor, e eles cantavam o mito. Não é que eles contavam, eles cantavam. Os mitos são escritos em versos. Esse livro aqui, ó, O Livro de Ouro da Mitologia, é uma boa aquisição para você. Alguma coisa que eu tenho aqui no sumário? Bem, vamos lá. Prometeu e Pandora, Apolo e Dáfne, Píramo e Tisbe, Céfalo e Prócris, Juno e suas rivais, Io e Calisto, Diana e Acreon, Larona e os camponeses, Faeronte, Midas, Baucis e Filemon, Proserpina, Glauco e Sila, Pigmalião, Dríope, Vênus e Adonis, Apolo e Jacinto, e por aí vai. Bem, vai ser muito importante para você, para a sua formação. Outro livro que eu posso estar indicando. Bom, o que eu tenho aqui é de fácil acesso em minha mão, tá bem? Quero te apresentar aqui a Ilíada. A Ilíada de Homero. Bom, a Ilíada de Homero, ela é o conto, né, de que o Aquiles participou da Guerra de Troia, embora que ele tenha morrido tragicamente na Guerra de Troia, mas é a história de um herói. Veja só que o livro está dividido em versos. Olha só. Porque os mitos são para ser cantados. Uma informação importante. Homero também é o escritor do livro, 800 a.C. Quer dizer que você tem de 800 até 600 a criação da mitologia
e sempre cantada em versos. Uma curiosidade para você saber é de que os textos antigos são escritos em versos. Quer dizer que as histórias são cantadas. Você pode conhecer também os deuses romanos e outras mitologias. Um livro que você vai encontrar ele com facilidade aí se você pedir pela internet. Esse aqui é da editora Prime, tá bem? Deuses romanos e outras mitologias. Deixa eu abrir um pouco aqui o índice para você. Aqui politeísmo grego, ABC da mitologia grega, as principais divindades, entendendo os mitos, o paganismo e a filosofia, mitologia romana, mitologia e religiosidade romana, ABC da mitologia, principais divindades, mitologia egípcia, etc, etc. Ah, mas eu quero estudar filosofia, não é mitologia. Mas a base do pensamento filosófico é justamente a contestação do mito. Ele vai fazer uma revista, uma revisão no mito. Ele vai recontar o mito, mas arrancando aquele elemento fantástico e trazendo ele para o chão de loja, para o dia a dia, para uma linguagem comum. O último livro que eu vou apresentar para você agora são as 100 melhores histórias da mitologia. Deuses, heróis, monstros e guerras da tradição greco-romana. Também um livro disponibilizado para estudantes do ensino médio, mas você pode adquiri-lo. É do Francine e da Carmen Seganfredo. Algumas coisas que a gente vê aqui no índice, vou apresentar para você. Nascimento e glória de Saturno, nascimento e glória de Júpiter, Júpiter e a guerra dos titãs, Juno, a rainha do céu, o castigo de Quelonte, o nascimento de Vênus, Apolo e a serpente Piton, Mercúrio, o deus dos pés ligeiros, Vulcano, deus das forjas, e por aí vai. O livro é denso também. Bom, uma vez que você já sabe que o mito ele é a base para a filosofia, o, os, os sábios eles começam a fazer a contestação desta mitologia, mas não pode fazer uma contestação ostensiva. Tem que ser algo bem recatado, bem regrado, bem aos poucos, né? Eles usam frases, aforismos, são pensamentos bem selecionados. Aqui existe a mitologia que nasce na Mesopotâmia, né? A deusa mãe, a mitologia na Pérsia, que é a de Zoroastro. Se você pegar aqui Nietzsche, né? Aqui está. Ó, esse aqui é o livro do Nietzsche, tá bem? Genealogia da moral. Esse aqui é aquele tipo de livro que você termina a leitura descrente. Por quê? A filosofia do martelo de Nietzsche não poupa ninguém. E ele vai mostrando como é que a moral ela é criada a partir de pressupostos éticos e que esses pressupostos éticos eles têm uma base no mito, na verdade criada. Olha só, a verdade não pode ser criada, ela tem que ser o que é. Mas o Nietzsche ele apresenta justamente isto, de que a moral ela é criada a partir de convenções e como ela foi criada, ela pode ser desconstruída. Este livro aqui do Nietzsche, né, me faz lembrar do outro livro dele. Deixa eu colocar esse aqui do lado, já que eu citei ele. Por ocasião oportuna eu voltarei. Lá na Pérsia existia uma religião que é a religião chamada Mazdeísmo ou Zoroastrismo, porque Zoroastro era o profeta do Mazdeísmo. E a importância é justamente essa. Olha só o que o Nietzsche fez. Ele trouxe Zoroastro de volta. E ele escreveu um livro, Assim Falava Zaratustra. Esse livro aqui, tá bem? Ele é da editora La Fonte. Assim Falava Zaratustra. O Zaratustra é o Zoroastro. É o outro nome do Zoroastro. Quer dizer que o Nietzsche traz o Zoroastro de volta, personifica-se em Zaratustra e ele se coloca como o profeta da nova religião. A religião que levará o homem ao estágio do super-homem. Não o super-homem que você conhece aí na TV,
nos filmes de Hollywood, mas o super-homem que é a superação do homem. E nós estamos caminhando nessa direção. É quando que a gente vai conseguir superar a nossa própria humanidade. O Nietzsche escreve esse livro, pode ver a densidade do livro. Assim falava Zaratustra. Outro livro perigosíssimo para a leitura. Por quê? Porque ele não vai deixar pedra sobre pedra. Bom, lá na antiguidade, o masdeísmo era uma religião e Zoroastro era o profeta dessa religião. Enquanto isso, na Índia, havia a prática do hinduísmo. Aí vai surgir um reformador do hinduísmo, que é o Siddhartha Gautama, ou Buda, um príncipe indiano que faz toda uma releitura do Vedas, dos contos, das cantigas, e nessa releitura ele entra em meditação e ele abre uma seita dentro do hinduísmo, chamada hoje de budismo, ou da iluminação. Quer dizer, os sábios estão contestando a sua própria cultura, os sábios estão contestando sua própria religião, a parte dogmática, a parte sacramental, a parte sacrificial, os abusos que existem impedindo que as pessoas cheguem à intelectualidade. A missão da filosofia é tornar você detentor de um saber adulto, responsável. Nas palavras de Immanuel Kant, eu não tenho ele aqui, mas eu tenho ele lá na minha estante. Nessa coleção aqui, que é a coleção Os Pensadores, existe alguns livros do Immanuel Kant. E o Immanuel Kant, ele nos lembra o seguinte: nós estamos infantilizados, com medo de pensar por conta própria. E se tem uma coisa que o filósofo precisa, é romper com o pensamento dogmático. O pensamento dogmático, ele te esteriliza, não dá para você asas, não lhe permite pensar além do dogma. Por isso você fica infantilizado. Se você quiser vir para a idade adulta, vai ter que ousar pensar. E aí vai dar dor de cabeça. Esses livros que eu apontei para vocês aqui são livros para ser lido. Ó, deixa eu fazer aqui uma ostentação. Você vai viver no meio dos livros. Você vai querer ler os livros. Você vai querer gastar dinheiro com os livros. Você vai fazer dívida com os livros. Você vai montar a sua biblioteca, seja ela simples, seja ela volumosa. Os seus principais livros vão estar na sua mão. Aí você já percebe que isso vai causar um diapasão no seu pensamento e você já não consegue pensar mais como você pensava anteriormente. Assim, um príncipe indiano como Siddhartha, ele consegue, a partir das suas meditações, contestando o que havia de mitológico na religião hindu, no hinduísmo, abrir uma nova religião, que é o budismo, que é uma religião sem Deus. Justamente, o Buda, ele é um ateu, no pé da letra, na raiz da palavra. O budismo é uma religião sem Deus, porque as pessoas entram em meditação para entrar em contato com o Nirvana, e o Nirvana não é um Deus. O Nirvana, ele é um princípio de nulificação, nadificação. Quem é que nós trazemos de volta aqui? Trazemos Nietzsche. Por que Nietzsche? Porque ele é chamado o filósofo do niilismo. Niilismo quer dizer que o nada nos espera. E que nós estamos processando a existência dentro de um nada total. Por isso, tudo pode ser reinventado a qualquer momento, mas não sem uma moral. Não sem um repertório de verdades. Mas o ponto final é o nada. Isso é Nietzsche. De igual forma, Buda, ele ensina o esvaziamento pela meditação em busca do Nirvana, que é o esvaziamento dos sofrimentos e das ilusões dessa vida. Tudo isso vem para o repertório filosófico. Quando você estudar um pouco sobre os epicureus, um pouco sobre os estoicos, sobre os cínicos, você vai descobrir que eles também têm uma espécie de filosofia do vazio. E na China? Na China havia também uma coletânea de textos
poéticos também, chamado Tao. Tao, que é o caminho, ou o título completo, Tao Te Ching. Eu comprei esse livro, mas eu deixei ele lá no carro, então não vou conseguir mostrar para você. É Tao Te Ching, o caminho da virtude, o caminho do meio. E esse Tao, ele dá origem a uma religião chamada Taoísmo. Vejam só as religiões que existem. Você tem o zooteísmo, tanto na Mesopotâmia quanto lá no Egito. Você tem o totemismo, as religiões do totem que acontecem em Canaã. Você tem o masdeísmo na Pérsia. Sem falar, né, do panteão grego, né, da mitologia grega. Você tem a prática do animismo, do fetichismo, do panteísmo, do panenteísmo. Quer dizer, a religião tomando conta do espaço humano. E dentro da religião, pessoas que contestam o mito, mas não podem fazer isso às claras. Tem que fazer isso para os sábios. Surge na China Confúcio. Nome aportuguesado, Confúcio. Confúcio. O que faz o Confúcio? Lê o Tao. E ele decodifica o Tao. Isto é, ele extrai do Tao princípios para uma nova religião. Um código moral, na verdade. E qual é o código moral de Confúcio? É chamado de confucionismo. É uma simplificação do taoísmo. E na religião do taoísmo também não tem Deus. Existe o céu e a terra. E lá no céu ficam os poderes, as virtudes do bem, das coisas boas e dos antepassados. Enquanto que a turma aqui na terra tem que imitar a turma do céu. Bom, nós estamos falando aqui um pouco da filosofia e agora a gente já vai poder entrar no terreno da filosofia. O nascimento da filosofia, a Revolução Grega. Farei isso no próximo vídeo, tá bem? Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Essa aqui é a sua disciplina de filosofia.